Letícia Monteiro, eu sou mestre e doutora em fitopatologia e hoje eu vim fazer a divulgação científica para o projeto Fora da Gaveta. Atualmente eu sou pós-doutoranda do Laboratório de Fitobacteriologia Molecular do Departamento de Fitopatologia da Universidade Federal de Viçosa, sob supervisão do professor Jorge Badel. E hoje eu vim divulgar um pouco do meu artigo, que foi recentemente aceito na revista Phytopathology e em breve será publicado. O artigo é intitulado Fontes, Espectro, Herança e Genética da Resistência do Phaseolus vulgaris, que é o nosso feijão comum, à bactéria Xanthomonas citri patovafuscans. O feijão ele é um dos produtos mais consumidos em todo o mundo e o Brasil está entre os 3 principais maiores produtores dessa leguminosa. Entre os entraves da produção de feijão está a doença chamada crestamento bacteriano comum, que é causada pelas espécies Xanthomonas citri patovafuscans, como eu já mencionei anteriormente, e também pela espécie Xanthomonas phaseoli patovaphaseoli. Essa doença já foi relatada nas principais áreas produtoras de feijão em todo o mundo. Inclusive aqui no Brasil, em algumas regiões, deixa-se de plantar o feijão na época das chuvas, como escape a essa doença. Essa doença, em condições favoráveis, ela pode ocasionar perdas de até 70% na produção. Para identificarmos fontes de resistência, nós utilizamos em nosso estudo 9 cultivares de feijão comum e, com base na severidade da doença, nós classificamos 2 sendo resistentes. Então, com base nesses resultados, nós utilizamos essas cultivares resistentes para entender um pouco mais sobre os mecanismos de resistência. As bactérias que causam tanto manchas foliares quanto sintomas de crescimento bacteriano, elas penetram principalmente pelos estômatos e colonizam o tecido do mesófilo. Então, com base nisso, nós decidimos avaliar se a densidade estomática está relacionada com a resistência dessas cultivares. A densidade estomática, ela nada mais é do que o número de estômatos por área foliar. Ou seja, nós verificamos se a densidade estomática influencia na resistência. E em nosso trabalho, nós verificamos que a resistência das cultivares estudadas não está relacionada com a densidade estomática, sugerindo então que a resistência, nesse caso, ela não se baseia em barreiras estruturais. Para determinar se a redução dos sintomas está relacionado com a restrição da multiplicação bacteriana nas plantas, nós resolvemos recuperar colônias de plantas inoculadas através de isolamento, diluição e contagem das colônias isoladas. E com isso nós concluímos que a multiplicação bacteriana ela foi menor em uma das cultivares resistentes. Ou seja, nesse caso, a resistência está relacionada com a restrição da multiplicação da bactéria. Além disso, nós também levantamos a hipótese se esses cultivares resistentes também eram resistentes a outros isolados bacterianos de regiões geográficas diferentes. E então nós demonstramos que as cultivares resistentes ela possuem um amplo espectro de resistência, ou seja, elas também são resistentes a diferentes isolados de diferentes regiões geográficas. Para entender um pouco mais sobre a genética da resistência, nós fizemos uma análise em dialelo parcial, no qual usamos 2 cultivares resistentes e 5 cultivares suscetíveis, gerando então 10 combinações híbridas. Esses híbridos gerados, eles foram identificados com base em marcadores moleculares do tipo SCAR. A identificação ela foi realizada com base no polimorfismo entre o DNA do parental doador e do parental recorrente, ou seja, as cultivares resistentes e suscetíveis. Nós testamos 16 marcadores do tipo SCAR e conseguimos identificar os híbridos. A capacidade geral de combinação, ela nos informa qual que é o valor genético dos genitores utilizados nesse estudo para a característica de resistência. Já a capacidade específica de combinação,
ela nos informa quais combinações híbridas são superiores para a característica de resistência ao crescimento bacteriano. Após verificar qual combinação híbrida era superior para a característica de resistência ao crescimento bacteriano, nós decidimos avançar essa combinação para a geração F2. Então, com a geração F2, nós fizemos estudos semelhantes ao que Mendel fez no passado com as ervilhas. Porém, no nosso caso, nós inoculamos plantas de feijão com a bactéria e fizemos a contagem de plantas resistentes e suscetíveis. Com um teste de Qi quadrado, nós chegamos a uma proporção de 9:7. Mas o que essa proporção quer dizer? Essa proporção ela nos informa que a herança da resistência nas cultivares em estudo ela é governada por 2 genes de ação complementar. Com esse estudo, nós conseguimos informações importantes para entender um pouco sobre a genética da resistência de cultivares brasileiras de feijão ao crescimento bacteriano. Essas informações elas são importantes tanto para programas de melhoramento quanto para os produtores de feijão do nosso país. Para mais informações, acesse o artigo.